Os saltos de Guian. Ela tinha 30 anos, estava grávida de 5 meses e era a CEO mais jovem do mundo. A história do grupo Luminina. Seu cupê de luxo brilhava sob as luzes fluorescentes, polido para a perfeição, mas esperando para traí-la. Sem o conhecimento de Olivia, apenas algumas horas mais cedo, seu marido Mark Tran esteve neste mesmo local. Suas mãos tremiam quando ele se abaixou perto do carro dela. Um par de parafusos cortadores brilhando sob a luz fraca. Lisavô, sua amante, havia sussurrado o veneno em seu ouvido. Se ela desaparecer, tudo será seu. O ciúme de Mark pelo poder, pela riqueza e pela influência de Olivia finalmente transbordou. Naquela noite ele havia freado. Olivia sentou-se no banco do motorista, acariciando delicadamente a barriga com a mão. Não se preocupe, pequena, ela murmurou, sorrindo para a pequena vida dentro dela. Ela ligou o motor, sem saber que sua viagem para casa se tornaria uma armadilha mortal. As estradas nos arredores de Los Angeles estavam escorregadias devido a uma garoa inesperada. Olivia dirigia com cuidado, cantarolando no rádio. Ela pensou em seu pai, Rui, esperando por ela em sua modesta casa suburbana, e em como ele ficaria feliz em jantar com ela. Ela pensou em Mia, sua irmã mais nova, que tinha acabado de mandar uma mensagem. Traga a sobremesa, mana. Os lábios de Olivia se curvaram em um sorriso suave. Sorriso. Por um momento a vida pareceu suave e segura. Então, em uma estrada sinuosa perto da periferia, algo mudou. Ela pisei no freio quando uma luz vermelha piscou à frente. Nada. O pedal bateu com força no chão. Inútil. Tiro de pânico. Por suas veias. Não, 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 ela gritou agarrando o volante. Seu cupê ganhou velocidade. Os pneus cantando no chão. Pavimento molhado. Ela tentou o freio de mão. Nada. O carro desceu a ladeira a toda velocidade, as luzes da cidade diminuindo em seu espelho retrovisor. Buzinas soavam de outros veículos que desviavam para evitá-la. O coração de Olivia batia forte de terror. Mão instintivamente cobrindo sua barriga. Por favor, meu bebê, não. O guarda-corpo apareceu rápido demais. O metal gritou enquanto o carro atravessou a via. Por uma fração de segundo, o tempo congelou. Olivia viu as luzes cintilantes de Los Angeles lá embaixo. A vasta escuridão aguardava para engolir seu buraco. Então a gravidade a reivindicou. O cupê despencou penhasco abaixo, capotando. Vidros quebrando, faíscas voando. Dentro dos destroços, airbags desdobrado com força brutal. O corpo de Olivia foi jogado para a frente, sua cabeça batendo no volante. Sangue escorria em seu rosto. O aplicativo de monitoramento em seu telefone, rastreando os batimentos cardíacos de seu bebê, escorregou de seu bolso, sua tela piscando antes de escurecer. O carro destruído parou no meio da ladeira, com fumaça saindo do capô. Olivia, os olhos tremeram, sua respiração ficou superficial. Ela sussurrou baixinho, pai, Mia, antes perdendo a consciência. Nesse momento, faróis cortaram a neblina. Um SUV preto freou bruscamente. De lá surgiu um homem alto com um casaco escuro. Richard Hale, investidor bilionário retornando de uma reunião de negócios tardia. Ele avistou os destroços arregalando os olhos. Sem hesitar, correu pelo barranco rasgando a estrutura retorcida à porta. Fique comigo, por favor! Richard gritou, erguendo o corpo quebrado de Olivia em seus braços. Seu pulso estava diminuindo. Rápido. Ele olhou para o céu sem estrelas, sua voz rouca de urgência. Você não ouça morrer em mim. Seu destino estava por um fio. E Mark acreditava que seu plano tinha dado certo. Apenas 24 horas antes do acidente, a sala de reuniões da Torre Skyline brilhava com paredes de vidro polido e uma vista deslumbrante do centro de Los Angeles. Boliviano Nian sentou-se à cabeceira da longa mesa de mogno, seu terno preto sob medida abraçando seu corpo, embora a curva suave de sua gravidez era visível por baixo. Mesmo em sua condição delicada, ela irradiava autoridade. Seus funcionários a admiravam. Os investidores confiavam nela. Para eles, ela não era apenas a CEO mais jovem do Grupo Lumina. Ela era o coração da empresa. Mais sentado 2 cadeiras abaixo estava seu marido, Mark Tr. Oficialmente, ele era o diretor de operações da Luminina, cargo que Olivia lhe havia concedido quando se casaram. No papel, ele parecia competente. Na verdade, ele se ressentia de cada momento em que trabalhava para ela. Cada reunião o lembrava de que ele era vivendo à sombra da esposa. Olivia bateu a caneta e se dirigiu à equipe, com a voz calma, mas firme. Começando em seguida trimestre,
Reestruturaremos os contratos com fornecedores. Muito vazamento. Precisamos de transparência. Os executivos concordaram acordo. Gracie Pham, a melhor amiga de Olivia e chefe de RH, lançou-lhe uma foto orgulhosa sorriso. Jogada brilhante, Olivia. Você está sempre 3 passos à frente. Mas o queixo do Mark apertou. Ele rabiscou em seu caderno, escondendo seu desdém. Seu ego masculino gritou ao ver sua esposa comandando a sala. Quando a reunião terminou, Olivia colocou a mão gentilmente em seu braço. Mark, você fez um ótimo trabalho, com logística. Vamos revisar os relatórios juntos esta noite. Suas palavras foram gentis, sinceras, mas em vez de orgulho, Mark sentiu apenas humilhação. Para ele, o gesto dela não era apoio, era pena. Mais tarde à noite, Olivia voltou para sua cobertura, tirando os saltos com um suspiro cansado. Ela vestiu um vestido de malha macio vestido, com a mão instintivamente pousada na barriga enquanto caminhava para a cozinha. Seu pai, Rui, ligou de sua casa no subúrbio. Kungai, você vem amanhã. Vou fazer sua sopa favorita. Mia também está esperando. A voz de Olivia amoleceu. Sim, pai. Estarei lá. Não se esforce demais. Para ela, a família era tudo. Mas enquanto Olivia prezava os laços familiares, Mark encontrava consolo em outro lugar. Em uma sala mal iluminada do outro lado da rua Cidade, Lisa Vo se inclinou para mais perto dele, seus lábios vermelhos se curvando em um sorriso malicioso. Ela não te vê como igual, Mark. Ela nunca verá. Você sempre será o homem à sombra dela. Os punhos de Mark se fecharam em torno do copo dele. Estou cansada disso. Ela controla tudo. A empresa, o dinheiro, até eu. Lisa sussurrou, sua voz como veneno. Então pegue o que é seu. Se Olivia tivesse ido embora, pense no poder, na riqueza, na liberdade. Poderíamos governar esta cidade juntos. Mark engoliu em seco. Ele desviou o olhar, dividido entre o medo e a tentação. Lisa deslizou a mão sobre a dele. Tudo o que é preciso é uma noite, um plano. Ela nunca saberá o que a atingiu. De volta à cobertura, Olivia estava na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ela sussurrou para o filho que ainda não nasceu. Você é a razão pela qual continuo lutando. Você crescerá conhecendo o amor. Mas do outro lado da cidade, seu marido inclinou-se e beijou seu amante, seu coração batendo forte com uma resolução perigosa. E com aquele beijo, o destino de Olivia já começava a se desenrolar. No dia seguinte, Olivia percorreu os corredores movimentados do grupo Luminina com uma graça serena. Os funcionários a cumprimentavam com respeito, curvando a cabeça quando ela passava. Ela portava-se com a dignidade de uma líder que construiu tudo com disciplina e visão. Mas no cantô do café do saguão, uma cena diferente se desenrolava. Mark estava sentado com Lisa em uma cabine isolada, seu paletó descuidadamente jogado sobre o assento, com a gravata afrouxada. Lisa, em um vestido preto elegante, parecia a tentação em pessoa. Seus olhos brilhavam de ambição enquanto ela mexia o café lentamente. Por que você? Deixe-a te controlar assim, Lisa perguntou, seu tom cheio de desprezo. Cada decisão, cada dólar, você é apenas a sombra dela. Mark cerrou o maxilar, inclinando-se para a frente. Você acha que eu não sei isso? Ela construiu esse império. E eu sou o único que coleta relatórios como um maldito assistente. Ela me trata como se eu deveria ser grata. Lisa deu um sorriso irônico. Você deveria liderar, não se curvar. Um homem como você merece governar. Mas enquanto como ela está respirando, isso não vai acontecer. Os olhos de Mark se moveram nervosamente. Cuidado, Lisa. As pessoas podem ouvir. Lisa se aproximou, sua voz um sussurro. Então ouça com atenção. Você não precisa brincar. Segundo, em relação a qualquer um. Se Olivia fosse embora, seus bens, sua empresa, seu poder, todos seriam seus. E nós finalmente seríamos livres. Mark recostou-se, respirando irregular. A ideia era monstruosa, mas despertou algo obscuro dentro dele. Ele imaginou o conselho olhando para ele com respeito. Imagine a riqueza. Imagine não ter mais que passar noites se explicando para uma mulher que o superava em todos os aspectos. Naquele mesmo momento, no andar de cima, em seu escritório, Olivia sorriu calorosamente enquanto Grace entrou com uma pilha de arquivos de RH. Aqui está o relatório que você pediu, disse Grace, colocando as pastas no chão. Até. A propósito, a Mia me mandou uma mensagem. Ela está animada para te ver hoje à noite. Olivia riu gentilmente. Minha irmã não consegue guardar segredo. Ela está planejando algo com o papai. Eu sei disso. Ela levou a mão à barriga. Mal posso esperar para que esta pequena conheça toda a família.
O contraste era doloroso. O mundo de amor e confiança versus a crescente fome e engano de Mark. Naquela noite, Mark e Lisa se encontraram novamente em um bar na cobertura com vista para o horizonte cintilante. Taças de champanhe tilintaram quando Lisa se inclinou para perto. Não precisa ser bagunçado, ela ronronou. Acidentes acontecem todos os dias. Uma falha no freio, uma perda trágica. Todos vão pena de você e da empresa, pois naturalmente cairá em suas mãos. A garganta de Mark se apertou. Ele tomou um gole de sua bebida para mascarar seu desconforto. A ideia de matar sua esposa grávida lhe embrulhava o estômago. No entanto, as palavras de Lisa eram inebriantes. A mão dele percorreu o braço dele. A voz dela um encanto. Pense no futuro, Mark. No nosso futuro. Abaixo deles, carros circulavam pela rodovia. Pequenos pontos de luz se moviam em padrões. Mark olhava para baixo, sua mente girando. Seria realmente tão simples assim? Lisa pressionou os lábios contra o ouvido dele, selando o veneno. Uma noite, um passeio de carro e ela se foi. A mão de Mark tremia quando ele pousou o copo. Suar silêncio era toda a resposta que Lisa precisava. E assim, a semente da traição foi plantada, esperando para crescer em algo mortal. O sol mergulhou abaixo do horizonte de Los Angeles, pintando a cidade em listras douradas e violetas. Olivia estava em seu escritório na cobertura, assinando o último relatório trimestral. Ela parecia cansada, mas realizada, uma mão descansando suavemente sobre o estômago, como se quisesse tirar força do pequeno batimento cardíaco dentro dela. Fora de suas paredes de vidro, a cidade vibrava de vida. Sem saber da tempestade que se formava silenciosamente em sua própria casa, num loft tranquilo no centro da cidade, Mark sentou-se na beira de um sofá, com os ombros tensos, os olhos vermelhos. Lisa andava de um lado para o outro na sala como um gato, os saltos batendo bruscamente contra o chão. Piso de madeira. Ela o vinha alimentando com veneno há semanas, mas naquela noite seu tom carregava uma urgência mortal. Mark. Ela disse bruscamente, parando para encará-lo. Você não pode continuar arrastando isso. Ela respira todos os dias. Você vive como a sombra dela. Você quer morrer como um ninguém? Mark esfregou as têmporas. Ela é minha esposa, Lisa. A mãe do meu filho. Você tem alguma ideia, que você está me pedindo para fazer? A risada de Lisa era fria. Seu filho? Não se engane. Esse bebê não vai te salvar. Olivia só te vê como um acessório, um marido troféu. Ela controla tudo, a empresa, o dinheiro, até mesmo o seu futuro. Sem ela, você herdaria tudo. Não é isso que você sempre quis? O peito de Mark se ergueu e caiu pesadamente. Sua mente brilhou com imagens. A sala de reuniões onde Olivia impunha respeito. Os olhares de admiração que ela recebeu. Seu sogro elogiando seu sucesso, mas mal o reconhecendo. Seu orgulho queimava, arranhando suas entranhas. Lisa se abaixou, colocando as mãos nos joelhos dele, forçando seus olhos a encontrarem os dela. Sua voz suavizou-se num sussurro perigoso. Não precisa ser sangrento, apenas uma falha mecânica, uma tragédia. Acidente. Todos terão pena do pobre viúvo, e eu estarei aqui com você. Seu perfume o envolveu inebriante, puxando-o para o fundo do abismo. Mark engoliu em seco com as mãos tremendo. E se suspeitarem? Lisa deu um sorriso irônico. Não haverá nada para suspeitar. Carros quebram o tempo todo. Um freio derrapando, um pneu furado, inspeção. Quando chamarem de acidente, você já terá tudo. O silêncio pairava no sótão. O peso das palavras dela pressionou o peito de Mark. Ele se levantou do sofá e foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, mas tudo o que ele conseguia ver era a gaiola que havia construído para si, vivendo à sombra de Olivia. Nunca o suficiente, nunca igual. Ele se virou com o rosto pálido, mas decidido. O que você quer que eu faça? O que fazer? Os lábios de Lisa se curvaram em um sorriso satisfeito. Amanhã à noite ela vai visitar o pai, não é? Corte o freio antes de sair. O carro fará o resto. A respiração de Mark ficou presa. Seu mãos cerradas em punhos enquanto ele sussurrava quase para si mesmo. Amanhã à noite. Lisa envolveu os braços em volta do pescoço dele, pressionando os lábios contra sua orelha. Nossa liberdade começa com o fim dela. Mark fechou os olhos, uma tempestade rugindo dentro dele. Mas quando os abriu novamente, os últimos vestígios de hesitação desapareceram. E com essa decisão, a armadilha para Olivia foi finalmente acionada. O estacionamento subterrâneo da Skyline Tower estava silencioso naquela noite,
o tipo de silêncio que carregava um tom inquietante peso. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, lançando sombras sinistras sobre as fileiras de carros caros. Entrepara eles, o cupê prateado de Olivia brilhava, um símbolo de seu sucesso, sua independência, seu lugar como um dos CEOs mais jovens da cidade. Mark Tran estava perto do veículo, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo ecoar em seus ouvidos. Em sua mão enluvada estava um par de cortadores de alta resistência, suas mandíbulas de aço captando a luz fraca. Sua respiração era irregular, como o suor escorria pela nuca. Ele olhou ao redor da garagem, mas não havia ninguém lá. Apenas o leve zumbido dos geradores do prédio lhe faziam companhia. As palavras de Lisa ecoavam em sua mente, envolvendo-o cada vez mais como correntes. Amanhã à noite corte os freios. Ela nunca verá isso acontecer. Mark se ajoelhou ao lado do cupê, com as mãos tremendo ao abrir o painel abaixo. Ele sabia o suficiente sobre carros para fazer o que fosse necessário para ser feito. Seu pai tinha sido mecânico uma vez. Ele havia ensinado o básico a Mark quando ele era menino. Agora essas memórias eram sendo transformadas em ferramentas para assassinato. O metal rangeu sob pressão quando Mark cortou a linha do freio. Uma única gota de fluido vazou, depois outro. Ele olhou para ele horrorizado, mas incapaz de pare. Sua visão ficou turva quando a imagem do rosto de Olivia surgiu em sua mente. Seu sorriso caloroso, a maneira como ela descansava a mão em sua barriga grávida, a suavidade em sua voz quando ela lhe disse que acreditava nele. Seu aperto vacilou. Num momento frágil, ele quase deixou cair o cortador e correu. Mas então o rosto de Lisa surgiu em seus pensamentos. Seus olhos penetrantes, sua voz é venenosa. Você quer morrer como um ninguém ou viver como um rei? Mark forçou-se a terminar o trabalho. Ele cortou mais fundo, cortando a linha completamente. O chiado do fluido escapando preencheu o ar, depois silêncio novamente. Sua respiração tornou-se pesada, quase animalesca, enquanto ele enxugava o suor da testa. Ele ficou olhando para o carro, para a máquina reluzente que logo se tornaria o caixão de sua esposa. Seu estômago se revirou violentamente, a bile subindo pela garganta. Ele cambaleou um passo para trás, apertando o peito. Deus me perdoe, sussurrou para a garagem vazia. Mas o perdão nunca respondeu. Naquele exato momento, o elevador apitou. O coração de Mark quase parou. Ele virou a cabeça em direção ao som. Um segurança saiu bocejando com uma lanterna pendurada em sua cinto. Mark rapidamente enfiou o alicate na jaqueta e forçou um sorriso casual. Trabalhando até tarde, Sr. Tran? Ou perguntou o guarda, mal olhando em sua direção. Mark assentiu rigidamente. Sim, só checando algo no carro da minha esposa. O guarda deu de ombros, desinteressado, e caminhou na direção oposta. Mark expirou trêmulo, com os joelhos fracos, as palmas das mãos molhadas de suor. Aquele quase acidente só reforçou a realidade. Não havia voltando agora. Ele colocou a mão no capô do cupê de Olivia uma última vez, seus olhos escuros de culpa e ganância. Então ele sussurrou. Amanhã tudo acaba. E enquanto ele se afastava, o carro esperava em silêncio. Seu destino e Olivia selou o corte que ele acabara de fazer. O sol da manhã entrava pelas paredes de vidro da casa de Olivia Newan, do cobertura, lançando um brilho dourado pela sala de estar. Olivia estava perto da janela, tomando chá quente, com a mão descansando suavemente em sua barriga grávida. Ela sorriu levemente ao ler uma mensagem de seu pai. O jantar está pronto para hoje à noite. Não se esqueça da sobremesa. A Mia mal pode esperar para te ver. Seu coração se aqueceu. A família era seu porto seguro. Sua razão para continuar lutando em intermináveis reuniões de diretoria, batalhas corporativas e longas noites. Esta noite seria tranquila. Ela pensou que esta noite seria simples. Ela vestiu um vestido creme e uma casaco sob medida, o cabelo puxado para trás com cuidado. Ela parecia em todos os detalhes uma CEO equilibrada, mas por dentro se sentia como uma filha ansiosa para ver seu pai e uma irmã animada para rir com Mia. Enquanto ela juntava suas coisas, ela não percebeu a leve mancha de óleo perto do carro dela na garagem subterrânea, um lembrete silencioso da sabotagem esperando para se revelar. Enquanto isso, Mark estava sentado em sua mesa de escritório na Skyline Tower, fingindo trabalhar. Seus olhos iam para o telefone a cada alguns minutos, o nervosismo o consumindo. Lisa tinha mandado uma mensagem mais cedo. É isso. Hoje à noite muda tudo. Ele cerrou os punhos, tentando acalmar as mãos trêmulas. Ele tinha conseguido. Ele tinha cortado os freios. Agora tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Mas em vez de alívio,
Um medo corrosivo sentou-se em seu estômago, arranhando-o como um animal selvagem. Olivia chegou à garagem e sorriu levemente para seu reflexo na porta brilhante do carro. Ela abriu o lado do motorista, acomodando-se no banco com um suspiro de contentamento. Afivelando o cinto de segurança, ela sussurrou suavemente para seu filho ainda não nascido. Alerta de notícias. Última hora. Acidente de carro relatado na rodovia 17. Ele congelou olhando para o palavras, sua respiração superficial. A voz de Lisa ecoou em sua mente. É isso. Esta noite muda tudo. E enquanto o carro de Olivia disparava descontroladamente em direção à curva acentuada à frente, o destino estava prestes a entregar seu golpe brutal. O cupê desceu a ladeira molhada como uma bala, seus faróis cortando a neblina. Os nós dos dedos de Olivia ficaram brancos enquanto ela agarrava o volante, seu coração martelando contra o peito. Cada nervo em seu corpo gritava sobrevivência. Ela pisou no freio novamente. Ainda nada. O carro não diminuiu a velocidade. Deus, por favor! Ela gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mente brilhou com imagens de seu pai esperando com a sopa na mesa. De Mia rindo, do pequeno coraçãozinho do seu filho ainda não nascido. O medo a agarrou sua garganta, mas o instinto falou mais alto. Ela desviou bruscamente, evitando uma caminhonete que buzinou furiosamente. O cupê derrapou, água jorrou dos pneus. Olivia tentou a buzina, esperando que alguém, qualquer um, poderia ajudar. Mas seus gritos foram abafados pelo rugido de seu carro morrendo. As luzes da cidade ficaram distantes atrás dela, enquanto a estrada se estreitava em uma curva acentuada na encosta do penhasco. Dentro da Torre Lumina, Mark andava de um lado para o outro em seu escritório. Suas mãos tremiam enquanto ele verificou o telefone novamente. Um novo alerta. Acidente grave na rodovia 17. Veículo suspeito de ter perdido o controle. Seu estômago se revirou violentamente. Ele queria isso, não queria. Era isso que ele e Lisa havia planejado. Então por que seu peito parecia que ia desabar? Enquanto isso, Lisa estava descansando em seu apartamento bebendo vinho. Ela também leu o alerta, com os lábios se curvando em um sorriso. Está feito, ela disse. Sussurrou para si mesma com os olhos brilhando de triunfo. Na estrada, o cupê de Olivia despencou em direção ao guarda-corpo. O som era ensurdecedor. Metal rangendo contra metal enquanto o carro arrebentava a barreira. Por uma fração de segundo, ela viu a queda infinita abaixo. Escuridão, rochas, nada. Seu grito ecoou pela noite. O veículo despencou penhasco abaixo, capotando violentamente. O vidro se estilhaçou. Estilhaços cortando seus braços. O airbag explodiu com força brutal, atingindo seu peito e abdômen. A cabeça de Olivia se inclinou para a frente com sangue escorrendo pelo rosto. Ela agarrou a barriga desesperadamente. Meu bebê, por favor, meu bebê não. O mundo girou. Um turbilhão de faíscas, fogo e metal esmagado. Finalmente, o cupê bateu contra uma encosta rochosa, caindo antes de parar em uma parada distorcida e fumegante. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo chiado del motor destruído. A respiração de Olivia era superficial e irregular. Seus olhos se abriram turvos por lágrimas e sangue. Ela tentou se mexer, mas a dor percorreu seu corpo. Ela olhou para baixo com as mãos trêmulas alcançando a barriga. Não movimento sem vibração. Um silêncio arrepiante substituiu o ritmo que ela carregava dentro de si há meses. Seus lábios se separaram em agonia. Não, por favor, não leve meu bebê. Em algum lugar acima, faróis apareceram através da neblina. Um SUV preto e elegante diminuiu a velocidade perto do guarda-corpo quebrado. Um homem saiu, alto, de ombros largos, vestido com um casaco escuro. Richard Hale, investidor bilionário, havia parado no acostamento ao voltar de uma reunião noturna. Ele viu os destroços lá embaixo. Seus olhos se arregalaram e, sem hesitar, ele correu pelo barranco, escorregando sobre pedras molhadas. Ele abriu a porta retorcida do carro, tossindo por causa da fumaça. Fiquem comigo! Gritou com a voz rouca. Desabotoou o corpo inerte de Olivia, embalando-a contra o peito. Seu pulso era fraco, quase imperceptível. Seu sangue manchado sua camisa, as lágrimas dela manchando seu colarinho. Richard olhou para o céu sem estrelas, sua voz embargada. Não você morre em mim. Não esta noite. Não assim. E enquanto o trovão rugia acima, a vida de Olivia estava por um fio. Enquanto Mark acreditava que seu plano mortal havia dado certo, as luzes do hospital eram ofuscantes, frios e implacáveis. Sirenes soavam por todo o caminho desde o penhasco até o posto médico particular de St. Matthews Central. Mas agora,
O silêncio pesava contra os ouvidos de Richard Hale, enquanto ele corria ao lado da maca. O corpo de Olivia Newman estava mole, com a pele pálida e sangue escorrendo pela testa. Sua respiração era ofegante. Suspiros superficiais, cada um mais fraco que o anterior. Mulher de 30 anos, 5 meses grávida, trauma grave, possível hemorragia interna, gritou um paramédico enquanto eles irrompiam pelas portas do pronto-socorro. O peito de Richard arfava. Seus olhos estavam grudados no rosto de Olivia. Ele vira inúmeros negócios fracassarem. Fortunas perdidas em segundos, mas nada jamais pareceu tão desesperador. Ela não é apenas mais uma paciente. Ele sussurrou ferozmente para a equipe com a voz embargada. Salve-a. Faça o que for preciso. Dr. Min, um experiente cirurgião de trauma, olhou nos olhos dele. Faremos tudo o que pudermos, mas você precisa ficar do lado de fora. Richard congelou ao ver o balanço-portas enquanto a maca desaparecia. Ele pressionou a mão trêmula contra a testa, a camisa ainda encharcada de sangue de Olivia. Seu coração batia forte. Ele mal a conhecia, mas naquele momento, salvá-la parecia a única coisa que importava. Dentro da sala de cirurgia, o caos se instalou. Enfermeiras correram com soro intravenoso. As máquinas apitavam freneticamente e o Dr. Min gritava ordens. Estamos perdendo a pressão dela. Prepare o sangue imediatamente e verificar os batimentos cardíacos fetais. Uma jovem enfermeira colocou a sonda de ultrassom delicadamente no abdômen de Olivia. A sala caiu em um silêncio insuportável. Os segundos se arrastaram como horas. Depois nada. Nenhuma vibração, nenhum ritmo, apenas uma tela plana e vazia. A voz da enfermeira falhou. Doutor, o bebê se foi. O Dr. Mann fechou os olhos por um momento. E então se forçou a avançar. Concentre-se na mãe. Não podemos perdê-la também. Lá fora, Richard andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Cada grito de um monitor lá dentro lhe perfurava o peito. Seus punhos se cerraram tanto, os nós dos dedos dele ficaram brancos. Ele odiava se sentir impotente. Bilionário ou não, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, não conseguia controlar o que acontecia além daquelas portas. Horas se passaram. Finalmente o Dr. Min emergiu puxando a máscara para baixo. Sua expressão era grave. Ela está estável por enquanto, disse ele lentamente, mas ela perdeu o controle, bebê. Sinto muito. As palavras atingiram Richard como um golpe físico. Ele olhou para as portas da UTI onde Olivia estava deitada, inconsciente. Ele imaginou a dor que ela sentiria ao acordar, a devastação de saber que seu filho se foi. Posso vê-la? Richard perguntou suavemente. Doutora Min assentiu. Brevemente. Richard entrou na sala escura com passos pesados. Olivia jazia imóvel, com os tubos conectados e as máquinas apitando sem parar. Seu rosto estava machucado, seus lábios secos, mas ela estava viva. Ele puxou uma cadeira para perto da cama dela e se abaixou, pegando a mão fria na sua. Você está segura agora, ele sussurrou com a voz trêmula. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Pela primeira vez momento em sua vida, Richard não estava pensando em salas de reuniões ou contratos. Ele estava pensando em uma mulher quebrada que ele mal sabia. Uma mulher que havia sido traída pela pessoa mais próxima dela. De repente, Olivia se mexeu, seus lábios separando-se como se estivesse lutando para falar. Suas pálpebras tremeram pesadas, oprimidas pela dor. Richard se inclinou mais perto com o coração batendo forte. Olivia, você consegue me ouvir? Seus lábios tremeram. Uma única palavra escapou num sussurro entrecortado. Querida. Antes que seus monitores começassem a disparar descontroladamente. E naquele momento aterrorizante e instante, a luta pela vida de Olivia estava longe de terminar. A chuva caía constantemente sobre Los Angeles no fim de semana seguinte, como se os próprios céus estivessem de luto. Guarda-chuvas pretos pontilhavam o cemitério, onde um memorial silencioso foi organizado para Olivia na Vitória. Amigos, colegas e familiares se reuniram em silêncio sombrio, seus rostos marcados pela dor. Uma grande fotografia de Olivia sorrindo em seu blazer branco característico estava no centro da cerimônia. Mentiras brancas emolduravam a imagem, suas fragrância forte no ar úmido. Mas não havia caixão nem corpo, apenas cinzas de flores e perguntas sem resposta. Seu pai estava na frente com as mãos trêmulas enquanto agarrava o ombro de Mia. Seus olhos estavam inchados, sua voz. Minha filha deu a vida pelo trabalho, pela família, pelo filho. E agora ambos se foram. Ele fez uma pausa, engasgando com as palavras.
mas nos lembraremos da luz dela. Mia soluçava incontrolavelmente, enterrando o rosto no peito do pai. Ela implorara para ver o corpo de Olivia, para abraçá-la. Uma última vez, mas Mark insistiu que não havia mais nada depois do acidente. Ele disse que o carro havia explodido, que identificar os restos mortais era impossível. Sua explicação silenciou perguntas, mas inquietação pairava na multidão. Mark, vestido com um terno preto perfeitamente ajustado, estava rigidamente ao lado de um homem de luto ato. Seu rosto era uma máscara de tristeza, mas seus olhos não revelavam lágrimas. No canto do cemitério, Lisa observava sob seu guarda-chuva, seus lábios vermelhos curvados em um leve sorriso secreto. Grace, família! A melhor amiga de Olivia se aproximou de Mark com os olhos semicerrados. Por que tão cedo? Não deveríamos esperar por uma confirmação oficial? Mark baixou o olhar, demonstrando dor. O investigador disse que o acidente foi catastrófico. Não há chance de ela ter sobrevivido. Só queria encerrar o assunto. Grace o observou com a suspeita crescendo, mas encarou rivais implacáveis. Mas nada parecia tão crucial quanto vigiar a mulher frágil deitada à sua frente. Quando a doutora Min entrou com seu prontuário, Richard olhou para cima, com os olhos vermelhos. Diga-me a verdade. Ela vai fazer isso? O médico ajustou os óculos com a voz calma, mas comedida. O estado dela ainda é crítico, mas ela está estável o suficiente por enquanto. O que ela mais precisa é de descanso e proteção. Proteção? Richard perguntou, franzindo a testa. O Dr. Mann baixou a voz. Sr. Hale, a falha no freio não foi um acidente. Alguém a queria morta. Se a notícia de que ela sobreviveu se espalhar, quem planejou isso pode tentar novamente. Richard apertou o maxilar, seus olhos brilhando de fúria. Ele não precisava perguntar quem. Ele já suspeitava. Então o que você sugere? Mantemos a sobrevivência dela em segredo, disse o Dr. Min com firmeza. Só poucas pessoas podem saber. Não há registros públicos nem nomes no registro do hospital. Para o mundo exterior, Olivia Wenhado. Richard recostou-se na cadeira, seu olhar retornando para Olivia. Ela parecia tão frágil. Mas ele sabia que por baixo daquela fragilidade havia uma lutadora. Ele estendeu a mão para ela com a voz firme. Então ela curar em silêncio e quando chegar a hora certa ela se levantará novamente. Enquanto isso, em Skyline Tower, Mark estava diante do conselho de administração, sua gravata perfeitamente acenada, sua expressão sombria. Eu quero para agradecer a todos pelo apoio durante este momento devastador, disse ele, com a voz carregada de falsa tristeza. Olivia, quero que o Grupo Luminina continue prosperando. Com a sua confiança, garantirei que o legado dela continue vivo. Alguns dos diretores assentiram, sua simpatia suavizando o ceticismo. Outros trocaram olhares cautelosos. Família Grace, sentado perto da ponta da mesa, observava Mark atentamente. Algo em sua tristeza polida parecia ensaiado oco. Seu íntimo sussurrava que a história de Olivia não havia terminado. De volta ao hospital, a noite já havia caído. Richard sentou-se junto à janela, sua silhueta delineada pelo brilho das luzes da cidade. Ele havia cancelado reuniões, ignorado ligações. Tudo podia esperar. Seus olhos permaneceram fixos em Olivia. Então, de repente, os dedos dela se contraíram em sua mão. Ele se virou bruscamente, inclinando-se mais para perto. As pálpebras de Bolívia tremeram e, pela primeira vez desde o acidente, seus olhos se abriram. Eles estavam vidrados, desorientados, mas vivos. Calma, Richard murmurou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você está segura. Não tente se mexer. Seus lábios se abriram, sua voz quase inaudível. O bebê? Richard congelou. Ele havia ensaiado esse momento em sua mente, mas ouvir a palavra o dilacerou. Sua garganta apertou. Ele não podia mentir, mas também não podia esmagá-la. O Dr. M interveio rapidamente, sua voz baixa e compassivo. Olivia, você passou por algo terrível. O importante é que você está viva. Lágrimas brotou nos olhos de Olivia enquanto ela virava o rosto. Sua mão tremia em Richard's. E naquele silêncio quebrado nesse momento, um fogo começou a arder dentro dela. O fogo de uma mulher traída, pronta para renascer. Na manhã seguinte, Olivia acordou com um brilho suave filtrando-se pelas cortinas do seu quarto de hospital. Seu corpo doía como se cada osso estava arrasada. Mas não era a dor física que a atormentava. Era o silêncio pesado em seu coração. Richard Hale sentou-se perto, com a cadeira puxada para perto da cama dela.
Seus olhos marcados pela exaustão suavizaram-se quando ela se mexeu. Você está acordada, disse ele gentilmente. Como está se sentindo? Olivia piscou lentamente com a voz rouca. Vazia? Eu me sinto vazia. Richard hesitou, depois pegou a mão dela, firmando o tom. Você sobreviveu a algo que ninguém imaginava ser possível. Isso, é preciso força. Seu olhar se desviou para a barriga, suas mãos trêmulas acariciando o cobertor. Meu bebê, ela sussurrou. Onde está meu bebê? A sala pareceu congelar. A garganta de Richard se apertou, mas ele não respondeu. Foi o Dr. Minkham que entrou naquele momento, segurando seu prontuário, sua expressão grave. Olivia, ele começou suavemente. Você sofreu graves traumas durante o acidente. Fizemos tudo o que podíamos, mas o bebê não sobreviveu. A palavra a atingiu profundamente. Como uma faca, as lágrimas turvaram sua visão enquanto seu peito arfava. Não, por favor, você está mentindo. Ela balançou a cabeça violentamente, a dor queimando suas costelas. Meu bebê estava bem. Eu senti os chutes. Ouvi o coração bater. Ele estava vivo. Richard apertou a mão dela com mais força, com os olhos vidrados. Sinto muito. Eu queria poder mudar isso. Mas você ainda está aqui, Olivia. E isso importa. Você importa. Olivia soluçou, enrolando-se em ela mesma com o corpo todo tremendo. Prometi que o protegeria. Falhei. A voz de Richard tornou-se firme. Você não falhou. Alguém falhou com você. As lágrimas dela diminuíram quando ela ergueu os olhos para ele. O que você quer dizer? Richard hesitou. Mas o Dr. Min assentiu levemente, insistindo em honestidade. O acidente não foi um acidente, Richard disse baixinho. Seus freios foram cortados. Olivia prendeu a respiração. Ela o encarou incrédula. Cortado? Não, isso é impossível. Quem faria isso? Suas palavras ficaram presas na garganta. Sua mente voltando à distância fria de Mark. O jeito como ele tinha afastado nas últimas semanas, as mensagens secretas, as ausências inexplicáveis. Não, ela sussurrou, seu rosto empalidecendo. Ele não. Ele é meu marido, o pai do meu bebê. O queixo de Richard apertou. A raiva brilhando em seus olhos. Ele tinha muito a ganhar. E a mulher com quem ele estava saindo, Lisa Vo, ela estava empurrando-o. Eles queriam sua companhia, sua fortuna. O coração de Olivia se partiu novamente, desta vez com um tipo diferente de dor. A traição queimava mais forte que a tristeza. Ela havia dado tudo a Mark, seu amor, sua confiança, sua lealdade. E ele respondeu com um assassinato. Suas lágrimas secaram e se transformaram em algo mais cortante, mais duro. Ela se sentou lentamente, apesar da dor. Voz trêmula, mas resoluta. Ele matou nosso bebê. Ele tentou me matar. Richard se aproximou com a voz baixa, mas firme. Então você precisa decidir, Olivia. Você fica escondida ou se levanta e revida? Ela olhou para ele com os olhos vermelhos, mas ardendo com um novo fogo. Sua voz era fria, quase irreconhecível. Eu farei ele se arrepende do dia em que tocou minha vida. E naquele momento a Vitória boliviana deixou de ser vítima. Começou sua transformação em uma mulher em busca de justiça. No luxuoso lounge da cobertura do Hotel Avalon, risos e copos tilintando ecoavam contra o céu noturno. A vista se estendia por centro de Los Angeles, luzes brilhando como diamantes. Deveria ter sido uma noite de luto, mas para Mark Tran e Lisa Vo, foi uma noite de triunfo. Mark recostou-se em uma cabine de veludo, um copó de uísque na mão. Seu terno preto estava impecável. Seu cabelo perfeitamente penteado, mas o brilho vazio em seus olhos traía sua verdadeira natureza. Em frente a ele, Lisa brilhava em um vestido vermelho, seus dedos adornados com anéis que ela não tinha o direito de vestir. Seu sorriso presunçoso e venenoso. Para nós, disse Lisa, erguendo seu copo, para a liberdade e ao poder. A tudo o que deveria ter sido nosso o tempo todo. Mark sorriu batendo seu copo contra dela. Para um novo começo. Ele engoliu o uísque de um só gole como se tentasse afogar a culpa que o arranhava. Consciência. Lisa se inclinou, sua voz um sussurro baixo. Não fique tão sombria. Você fez o que tinha que ser feito. Olivia se foi. Seu império. Em breve estará em seu nome e eu estarei ao seu lado. Mark olhou ao redor nervosamente, baixando a voz. E se alguém começar a fazer perguntas? A polícia. A seguradora. Lisa fez um gesto de desdém. Eles não vão fazer isso. Você mesmo disse. Ninguém pode provar nada. O carro foi destruído. O acidente foi trágico, mas crível. Tudo o que você precisa fazer é bancar o viúvo enlutado.
Os lábios de Mark se contorceram em algo que era quase um sorriso, mas não alcançou seus olhos. Ele pensou no memorial, no tremor de irmãos, sobre os soluços de Mia. Por um breve segundo ele sentiu algo. Vergonha, talvez, mas então ele se lembrou do que o esperava. Dinheiro, controle e poder. Lisa colocou a mão sobre a dele, apertando com firmeza. Este é o nosso momento, Mark. Não deixe a culpa estragar tudo. Ela se foi e não vai voltar. Do outro lado da cidade, no silêncio do centro médico St. Matthews, Olivia se mexeu em sua cama de hospital. Seus olhos se abriram lentamente, seu rosto pálido. Sua coração pesado de tristeza e traição. Richard sentou-se ao lado dela, lendo relatórios, mas imediatamente os colocou de lado quando ele notou o movimento dela. Você está acordada, disse ele suavemente. A voz de Olivia era frágil. Eles acham que eu estou morta, não é? Eles. Richard assentiu. Sim. E é isso que te mantém segura por enquanto, disse ela com a mandíbula franzida. Apertou, seu olhar endurecendo. Então deixe-os acreditar. Mas quando eu me levantar novamente, eles vão se arrepender de me subestimar. Voltar no terraço de Avalon, Lisa se inclinou sobre a mesa e beijou Mark profundamente. Ele não resistiu. A música aumentou ao redor deles. As luzes da cidade brilhavam abaixo. E em sua arrogância, eles acreditaram que haviam vencido. Eles não observem a família Grace no outro extremo da sala, sentada calmamente com uma amiga. Ela congelou quando viu Mark e Lisa juntos, sua intimidade inegável. Seu estômago revirou. Ela se lembrou de Olivia's suspeitas, seu desconforto. Agora Grace tinha provas. Sua mão apertou em torno dela telefone. Ela não podia confrontá-los ali. Ainda não. Mas ela tinha certeza de uma coisa. Olivia merecia a verdade. E enquanto Mark e Lisa brindavam a sua vitória, a descoberta de Grace desencadeou uma série de eventos que destruiriam sua ilusão de controle. O zumbido suave das máquinas enchia o quarto do hospital. Mas o olhar de Mark Tran se apresentasse como o enlutado viúvo que virou líder. Sussurros de dúvida ecoavam a portas fechadas. Grace Pham estava sentada em seu escritório com paredes de vidro, folheando documentos com dedos inquietos. Ela tinha sido a melhor amiga de Olivia por anos. Sua confidente, sua aliado. Nada sobre esse suposto acidente lhe pareceu bem. Ela lembrou-se do funeral, dos preparativos apressados, da ausência de um corpo, das palavras vazias de Mark. Algo nela, meu intestino, gritou que a história não fazia sentido. Grace abriu seu laptop e puxou os registros de segurança do prédio da noite anterior ao acidente. Ela percorreu os feeds das câmeras, sua testa sulcando. A filmagem da garagem. A mesma área onde o carro de Olivia estava estacionado estava faltando. 21 minutos, excluído. Seu coração batia forte. 21 minutos foram suficientes para uma sabotagem. Ela imprimiu o registro, colocando-o em uma pasta quando a porta do escritório dela se abriu com um rangido. Mark entrou, com o rosto pintado com uma tristeza que não alcançava seus olhos. Graça, ele disse suavemente. Eu sei que isso é difícil para você. É difícil para mim também. Olivia era tudo. Grace forçou um sorriso forçado, mascarando sua suspeita. Ela era mais do que tudo. Ela construiu esta empresa. Mark assentiu, sentindo dor. É por isso que eu quero honrá-la. Vou dar continuidade à visão dela, mas preciso do seu apoio. O conselho a respeita. Grace inclinou a cabeça estudando-o. Sua atuação foi impecável quase. Mas ela conhecia Mark muito bem. Por trás do véu da dor, sua ambição brilhou. Vou pensar nisso, respondeu ela, cautelosa. Os olhos de Mark se demoraram nela por um segundo a mais, antes de finalmente sair, fechando a porta atrás de si. Grace exalou, suas mãos tremendo. Ela não podia confrontá-lo ainda, não sem provas. Naquela noite, Grace confidenciou ao irmão mais novo, Daniel, um consultor de tecnologia. Durante o jantar, ela deslizou o registro impresso sobre a mesa. Você pode recuperar o registro excluído? Imagens das câmeras da garagem? Ela perguntou. Daniel estudou o arquivo. Talvez se eles não limparam os servidores, mas se alguém mexeu nisso... É sério, Grace. O que você está realmente procurando? A voz de Grace falhou ligeiramente. A verdade, Olivia não apenas morrer em algum acidente. Acho que alguém queria que ela fosse embora. Daniel franziu a testa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. Enquanto isso, no St. Matthews Medical Center, Olivia sentou-se ereta na cama pela primeira vez, sua força lentamente retornando. Richard pairou por perto, observando-a atentamente. Ela olhou pela janela, seus olhos afiados, sua resolução inabalável.
Eles acham que eu fui embora, ela murmurou. Deixe-os pensar isso. É a única maneira de revidar. Richard se aproximou com a voz firme. Gracie suspeita de algo. Quando chegar a hora certa, ela será sua maior aliada. Mas até lá você permanece escondida. Olivia fechou os olhos, os lábios trêmulos. Gracie, se ela descobrir a verdade, nunca perdoará Mark. Richard, o olhar endureceu e é exatamente isso que precisa acontecer. Naquela noite, o irmão de Gracie invadiu o corrompido Arquivos, e o que aparecia na tela mudaria tudo. O pequeno apartamento de Daniel estava escuro, exceto pelo azul brilho do seu laptop. Seus dedos voavam pelo teclado, navegando por camadas de arquivos corrompidos. Gracie sentou-se ao lado dele, segurando uma xícara de café que ela havia esquecido de beber há muito tempo. Seu coração batia forte no peito enquanto ela observou a barra de progresso avançar lentamente. Quase lá, murmurou Daniel. Quem apagou isso não fez um trabalho limpo. Posso juntar alguns fragmentos. A tela piscou, estática enchendo o ar e então uma imagem se tornou mais nítida. A garagem, o cupê de Olivia brilhando sob luzes fluorescentes. O registro de hora marcava 23h42 da noite anterior ao acidente. Gracie se aproximou. Ela prendeu a respiração. Uma figura apareceu no canto do quadro, movendo-se cautelosamente. Amplie a imagem, ela sussurrou. Daniel ampliou a filmagem granulada. Um homem ajoelhou-se ao lado do carro, mexendo em algo sob o capô. Seu rosto virou-se brevemente para a câmera antes de colocar um pedaço de fita adesiva sobre a lente. Estava borrado, mas não havia confundindo o queixo pontudo, o terno sob medida, a postura familiar. A voz de Gracie falhou. Oh, meu Deus, é Mark. Seu estômago se revirou ao vê-lo sacar uma ferramenta. Seus movimentos eram deliberados, calculados. Ele cortou alguma coisa, enxugou a testa e olhou ao redor antes de desaparecer nas sombras. Daniel recostou-se atordoado. Gracie, isso não é apenas negligência. É tentativa de homicídio. Gracie cobriu a boca. Lágrimas arderam em seus olhos. Ele a matou. Ele matou Olivia e está andando por aí fingindo estar de luto. O tom de Daniel endureceu. Você precisa tomar isso para a polícia. Gracie hesitou, balançando a cabeça. Ainda não. Se formos cedo demais, Mark vai dar um jeito de distorcer tudo. Ele usará seus contatos. Inverterá a história. Preciso de mais. Algo inegável. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Richard Hale. Me encontre amanhã. Precisamos conversar sobre Olivia. Os olhos de Gracie ampliado. Por que Richard, um dos maiores investidores da Lumina, iria querer encontrá-la em particular? Será que ele sabia de alguma coisa? Enquanto isso, na suíte do Avalon Hotel, Mark serviu-se de outra bebida enquanto Lisa folheava imóveis brilhantes brochuras. Casas de praia. Ela disse melancolicamente. Palm Springs, Malibu, escolha o que quiser. Poderíamos começar do zero em qualquer lugar. As mãos de Mark tremiam enquanto ele virava a bebida. A seguradora estava enrolando. O conselho estava inquieto. E no fundo a culpa o encarou. Ele viu o rosto de Olivia em cada sombra. Ouviu a voz em cada momento de silêncio. Mas então a mão de Lisa deslizou sobre sua coxa, ancorando-o em seu conforto venenoso. Não se preocupe. Ela ronronou. É só uma questão de tempo até que tudo seja nosso. Mas do outro lado da cidade, Gracie olhava para o quadro congelado de Mark na tela, sua mão enterrada dentro do carro de Olivia, selando seu destino. Ela sussurrou através cerrou os dentes. Não, Lisa, não será seu. Não se eu puder impedi-la. Seu irmão Daniel fechou o laptop. Gracie, o que você vai fazer? Gracie se levantou com a expressão endurecida. Amanhã vou encontrar Richard Hale. Se ele souber da Olivia vivos, não estamos apenas segurando evidências. Estamos fazendo uma revolução. E quando a meia-noite caiu sobre Los Angeles, a verdade parecia uma bomba relógio, pronta para explodir na cara de Mark. O café em a Avenida Melrose estava quase vazia naquela manhã. Seu zumbido silencioso contrastava fortemente com a tempestade que se formava entre Gracie Fenn e Richard Hale. Gracie sentou-se rigidamente a uma mesa de canto, com a pasta apertada contra o peito. Ela mal tinha dormido depois de descobrir as imagens de Mark mexendo no carro de Olivia. Sua mente girava em perguntas, mas um pensamento a consumia. Ela precisava de respostas. Richard chegou em seu jeito discreto de sempre estilo. Terno escuro, sem gravata, autoridade calma. Sua presença atraiu olhares até mesmo do barista, embora seus olhos estivessem fixos apenas em Gracie. Obrigado por me conhecer, ele disse,
deslizando para dentro assento em frente a ela. Grace não perdeu tempo. Ela abriu a pasta e empurrou as capturas de tela impressas à mesa. Isto é da noite anterior ao acidente. É o Mark. Ele cortou os freios dela, ele a matou, Richard. E Lisa estava envolvida. Os olhos de Richard percorreram evidências, embora sua expressão permanecesse ilegível. Lentamente ele expirou. Eu sei. Grace congelou, os dedos apertando a xícara de café. Sabe o que quer dizer? Sabe? Richard se inclinou para a frente com a voz baixa e deliberada. Porque Olivia não está morta. O coração de Grace parou. Por um momento o mundo ao seu redor ficou turvo. O som das xícaras tilintando desapareceu no silêncio. O que você acabou de dizer? Ela sobreviveu a acidente, continuou Richard. Eu estava lá. Eu a tirei do acidente. Ela está se recuperando em uma unidade privada sob minha proteção. Poucas pessoas sabem a verdade. Porque se Mark ou Lisa descobrissem, tentariam de novo. A respiração de Grace era curta e ofegante. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela está viva, ela sussurrou. Richard assentiu firmemente. Viva, mas quebrada. Ela perdeu o bebê. Grace cobriu a boca, seu corpo tremendo. A dor que ela carregava desde o funeral colidiu com uma onda repentina de esperança. Meu Deus, Olivia. Richard colocou a mão firme sobre a dela. Ouça eu agora. Olivia precisa de aliados em quem possa confiar. Pessoas que a amavam antes de tudo isso. É por isso que pedi para conhecê-la você. Você não é apenas amiga dela. Você é a irmã dela em todos os sentidos. Juntos podemos ajudá-la a se reerguer. Grace enxugou os olhos, sua determinação endurecendo. Então me diga o que preciso fazer. Paciência, disse Richard. Nós construímos em silêncio. Reunimos evidências inegáveis. Quando Olivia estiver pronta, ela os enfrentará ela mesma. Grace assentiu, agarrando a pasta de provas como se fosse uma arma. Mark acha que já venceu. Ele não tenho ideia do que está por vir. O maxilar de Richard se contraiu, e quando a verdade vier à tona, não vai apenas arruiná-lo, vai destruí-la. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mark e Lisa descansavam em sua cobertura bebendo champanhe. Mark leu os últimos relatórios financeiros com um sorriso maroto. O conselho finalmente está se animando comigo. Em breve, Lumina será minha. Lisa se recostou, seu sorriso frio. Nosso, querida. Não se esqueça de quem te empurrou para fazer o que precisava ser feito. Mas enquanto eles comemoravam, Grace estava sentada no café com Richard, seu coração batendo forte com um novo propósito. Olivia estava viva. Justiça não era apenas um sonho, era inevitável. E enquanto Grace se preparava para se reunir com seu melhor amigo, nenhum deles sabia que a paranoia de Mark era já começando a crescer. Há semanas que... Celulares para capturar a visão impossível. Olivia vivo. O rosto de Mark ficou pálido. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra escapou. Lisa agarrou o braço dele, cravando as unhas na manga. Isso não pode ser real. Ela sibilou baixinho. Mas Olivia continuou andando. Seu vestido preto esvoaçando como uma sombra atrás dela, seu queixo erguido. Ela parou no centro do salão, logo abaixo do lustre, com os olhos fixos no marido. Surpresa em me ver, Mark. Sua voz soou calma, mas cortante, ecoando pela multidão atordoada. Os convidados se viraram, seus olhos disparando entre Olivia e o homem que alegava ser seu viúvo enlutado. Murmúrios irromperam, câmeras dispararam. Mark cambaleou para a frente com a voz trêmula. Olivia, você está viva. Graças a Deus. Pensei que tivesse te perdido. Ele correu em direção a ela, braços meio estendidos como se fossem abraçá-la, mas Olivia levantou a mão parando-o. Seu olhar penetrante o atravessou, um olhar tão penetrante que cortou o ar entre eles. Não ouse me tocar. Ela cuspiu com a voz baixa, mas venenosa. Você me perdeu na noite em que cortou os freios. A sala explodiu em suspiros. Lisa congelou, seus olhos se arregalando de pânico. O rosto de Mark se contorceu. Do que você está falando? Isso é loucura. Ele riu nervosamente, tentando disfarçar a tremor em sua voz. Todo mundo sabe que foi um acidente. Olivia se aproximou, sua presença era avassaladora. Foi um acidente quando você entrou sorrateiramente na garagem? Quando você pegou um cortador para os freios do transporte de sua esposa grávida? Foi um acidente quando você me viu morrer em sua imaginação enquanto você comemorou com ela? Todos os olhos se voltaram para Lisa, que se encolheu sob o peso da escada. Grace, parada perto dos membros do conselho, falou em voz alta com a voz carregada.
Temos provas, imagens de segurança, transferências financeiras o suficiente para mostrar a verdade. Ela ergueu o telefone, a tela brilhando com provas contundentes. Os diretores cochichavam furiosamente entre si. Alguns pareciam enojados, outros enfurecidos. A ilusão que Mark havia construído desmoronou em segundos. A voz de Mark falhou enquanto ele tentava recuperar o controle. Isto é algum tipo de armação. Olivia, ela está mentindo. Ela está tentando me arruinar. Olivia, os olhos ardiam de fúria, mas sua voz era firme. Você se arruinou. Você matou nosso filho. Você tentou me matar. E agora todo mundo sabe quem você realmente é. Richard Hale apareceu das sombras na beira do salão de baile, pisando para a frente com presença imponente. Sua voz calma carregava poder. O tempo das mentiras acabou, Mark. A multidão se abriu para instintivamente como se ele fosse o legítimo protetor ao lado de Olivia. Câmeras disparavam freneticamente, capturando a visão de Olivia e Genny vivos, ao lado de Richard Hale. Sua força inegável. O peito de Mark arfava, o suor escorrendo por sua têmpora. Seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos, e ele podia senti-lo escorregando por entre seus dedos. E naquele momento devastador, Lisa fez uma escolha que selaria o destino de todos eles. O salão de baile explodiu em caos. Os convidados cochichavam freneticamente. Os membros da diretoria trocavam olhares horrorizados, e flashês das câmeras iluminavam cada expressão. Mark Tran ficou congelado no centro, seu rosto pálido, suado escorrendo pela têmpora. Ao lado dele, a mão de Lisa Vo tremia enquanto ela tentava agarrar seu braço. A acusação de Olivia ainda ecoou no ar. Você matou nosso filho. Você tentou me matar. Os lábios de Mark se moveram, desesperado. São mentiras. Ela está me incriminando. Sua voz falhou nada convincente para si mesmo. Mas os olhos da multidão não eram mais compassivos. Eram desconfiados, críticos, raivosos. Lisa podia sentir a mudança, o perigo pressionando-a. Sua fantasia, cuidadosamente construída de riqueza e status, começou a rachadura. O pânico agarrou sua garganta. Ela sempre foi astuta, mas nunca se preparou para a chegada de Olivia à ressurreição. Grace deu um passo à frente com o celular ainda erguido. A filmagem está aqui. Mark foi pego mexendo no carro de Olivia. E há registros de pagamentos feitos a Lisa. Honorários de consultoria de um fornecedor conectado à sabotagem. Todos os olhares se voltaram para Lisa. Seu rosto ficou pálido. Não, isso não é verdade, ela disse. Gaguejou, mas sua voz não tinha convicção. Mark agarrou seu pulso com força, puxando-a para perto. Seu sussurro era duro, desesperado. Controle-se. Não ouse se voltar contra mim agora. Os olhos de Lisa se voltaram para os dele, depois para Olivia viva, de pé, radiante, apesar das cicatrizes da traição. Por um momento o ciúme queimou em seu peito. Olivia sobreviveu a tudo. Olivia voltou mais forte do que nunca. E Lisa percebeu que estava ao lado de um navio afundando. Seus instintos de sobrevivência gritavam. Chega! Lisa gritou de repente, puxando o braço para fora. Ela se afastou de Mark com a voz trêmula, mais alta o suficiente para todo o salão ouvir. Ele conseguiu! Mark Frail. Ele me contou tudo. Eu não queria saber de nada. O salão de baile engasgou. Os olhos de Mark se arregalaram. Raiva pura inundou seu rosto. Sua cobra mentirosa. Ele gritou, sua máscara finalmente se estilhaçando. Lisa apontou para ele com as mãos trêmulas. Ele planejou isso. Ele disse. Se Olivia tivesse ido embora, a empresa e o dinheiro seriam todos dele. Eu fui um tolo. Eu acreditei nele. Mas não toquei nele. O carro dela. Ele fez. Mark se lançou em direção a ela, mas 2 membros do conselho agarraram seus braços, segurando-o para trás. Seu rosto se contorceu em fúria. Você vai se arrepender disso, Lisa. Você vai afundar comigo. Lisa balançou a cabeça violentamente com lágrimas escorrendo por seu corpo. Rímel. Não, Mark. Eu não vou descer com você. Estou me salvando. Olivia observou em silêncio com o coração batendo forte. Ela esperava as mentiras de Mark. Mas as de Lisa, a traição repentina era algo completamente diferente. Não era remorso. Era sobrevivência. No entanto, nessa sobrevivência, a verdade veio à tona. O salão de baile mergulhou no caos. Repórteres gritavam perguntas. Câmeras davam zoom em o rosto furioso de Mark na confissão de lágrimas de Lisa na rua. A postura calma e inflexível de Olivia. Então a voz áspera de Richard Hale cortou o barulho. Chega. Isso termina hoje à noite, ele gesticulou,
e 2 policiais uniformizados saíram da entrada com seus distintivos brilhando sob o lustre. A multidão se separaram instantaneamente, a tensão aumentando ao ponto máximo. O rosto de Mark ficou tenso enquanto os oficiais se aproximaram, levando as mãos aos punhos. E naquele momento todos perceberam o império Mark tentou roubar estava prestes a desabar diante de seus olhos. O salão de baile parecia um palco onde todos os segredos foram finalmente expostos. Os convidados sussurravam freneticamente, com os telefones erguidos capturando o escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Mark TR estava no centro, seu smoking desgrenhado, sua máscara de controle completamente destruído. Ao lado dele, Lisa Vu tremia, sua traição anterior ainda ecoando no ar. Os policiais se adiantaram, suas botas ecoando no chão de mármore. Um policial anunciou firmemente: Mark Tran, você está preso por tentativa de homicídio, fraude e conspiração. Suspiros ondulou pela sala. O rosto de Mark se contorceu de raiva. Isso é ridículo. Você não pode me prender com base em mentiras e histeria. Ele se livrou do aperto do policial com a voz desesperada. Sou o marido da Olivia. Eu a amava. A Olivia, sua voz cortou o barulho, calma e afiada. Você amava o poder. Você amava o dinheiro, mas nunca me amou. E você assassinou nosso filho para conseguir o que queria. As palavras atingiram com mais força do que qualquer algema. Mark se encolheu como se ela tivesse esbofeteou-o com o peito arfando de fúria e medo. Os policiais apertaram as algemas de aço frio em seus pulsos. O som clicou como um veredicto selando seu destino. Os convidados ofegaram e sussurraram mais alto, alguns erguendo seus telefones mais alto para registrar cada segundo de sua humilhação. Lisa recuou com o rímel escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar com a voz trêmula. Eu não sabia que ele realmente faria isso. Pensei que fosse só conversa, mas ninguém olhou para mim. Tu com simpatia. Os membros do conselho a encararam com o mesmo desgosto que dirigiam a Mark. A fúria de Mark fervia acabado. Ele virou a cabeça na direção de Lisa. Você me traiu. Você estava nisso comigo. Não ouse se fazer de inocente. Lisa balançou a cabeça violentamente, recuando como se a distância pudesse libertá-la. Fui manipulada. Não cortei os freios. Você fez. A multidão irrompeu novamente com vozes em choque. A orquestra há muito esquecida. Era um caos até que Richard Hale se apresentou. Sua presença imponente silenciou a sala como um maestro, interrompendo a música. Esta empresa, esta cidade e esta família merecem justiça, disse Richard com firmeza. Ele se virou para os policiais. Tirem-no daqui. Mark lutou contra os policiais com a voz embargada pelo desespero. Olivia, por favor, você é minha esposa. Diga alguma coisa, salve-me. Olivia encontrou seus olhos uma última vez tempo, mas seu olhar era gélido, sua voz firme. O homem com quem me casei morreu muito antes do acidente. Você não merece salvando. O corpo de Mark cedeu como se o peso das palavras dela o esmagasse. Os policiais o arrastaram pela multidão, com a cabeça baixa e as câmeras disparando impiedosamente em seu rosto. À medida que as portas se abriam, fechou-se com força atrás dele. O silêncio encheu o salão de baile mais uma vez. Todos os olhos se voltaram para Olivia, de pé sob o lustre, radiante e intacta. Lisa afundou em uma cadeira, seu corpo tremendo. Seu mundo estava desmoronando tão rápido. Ela sabia que a polícia viria atrás dela em seguida. Olivia respirou fundo, seu peito subindo de dor e força. Pela primeira vez desde a noite do acidente, ela se sentiu no controle novamente. Mas a luta não havia terminado. Porque o tribunal... Não, Olivia. Eles não tiraram nada de mim. Levar você. Você ainda está aqui. E eu juro que faremos com que eles paguem pelo que fizeram. As duas mulheres ficaram sentadas por horas, compartilhando memórias, juntando linhas do tempo e planejando silenciosamente. Grace revelou a filmagem recuperada, deslizando o drive USB do outro lado da mesa. As mãos de Bolívia tremiam enquanto ela assistia ao vídeo granulado de Mark, ajoelhado ao lado do carro dela, acionando o freiolinha. Ela prendeu a respiração, seu maxilar se contraiu. Eu o amava. Eu confiava nele. E ele matou nosso bebê. A voz de Grace tremeu de raiva. Ele é um monstro, Olivia. Mas agora temos provas. Richard entrou, sua presença imobilizando os dois. A prova é apenas parte da batalha. O momento é tudo. Neste momento, Mark e Lisa se sentem intocáveis. Essa arrogância será a ruína deles. Mas você... Ele se virou para Olivia com o olhar firme. Você precisa estar pronta para enfrentá-los mais forte do que nunca. Olivia endireitou-se na cadeira, enxugando as lágrimas. Então estarei pronta.
Não vou deixá-los vencer. Enquanto isso, em sua cobertura, Mark serviu-se de mais uma bebida. As rachaduras em sua armadura começavam a aparecer. Ele olhou para o céu brilhante horizonte. O desconforto o corroendo. Porque sinto que ela ainda está aqui. Ele murmurou. Lisa revirou os olhos, afastando a paranoia dele. Olivia se foi. Pare de se torturar. Mas no fundo, Mark não conseguia silenciar o sussurro em seu íntimo. A história de Olivia não havia terminado, e ele estava certo. Porque Olivia Yan não era mais era mais a mulher destruída que ele havia deixado para morrer. Ela estava se tornando uma força que ele nunca conseguiria controlar. O horizonte da cidade brilhava sob o céu noturno, sem saber que uma guerra silenciosa estava prestes a começar. No escritório de Richard Hale, Olivia Wynne estava sentada a uma grande escrivaninha de carvalho, com o olhar penetrante e as mãos firmes. Grace estava sentada ao lado dela, percorrendo arquivos em um laptop. Richard estava perto da lareira, sua silhueta emoldurada pela luz bruxuleante. Esta noite era diferente. Esta noite Olivia não era uma viúva de luto ou uma mãe destroçada. Esta noite ela era uma estrategista. Mark acha que já garantiu o controle, disse Grace, clicando abrir um relatório confidencial. Mas vários diretores estão inquietos. Não confiam nele. Ele está pressionando demais, rápido demais. Olivia se inclinou para a frente. Então usamos esse desconforto, dicas anônimas, sussurros sutis, nada direto. Ainda não. Deixamos a dúvida se espalhar como fogo. Richard assentiu com aprovação. Exatamente, minar sua credibilidade. O conselho não precisa de provas para hesitar. Eles só precisam suspeita. Grace olhou para Olivia, com a preocupação brilhando em seus olhos. Tem certeza de que está pronta? Assim que isso começar, não há como voltar atrás. A voz de Olivia era firme, inabalável. Perdi meu filho por causa deles. Eles queriam que eu fosse apagado. Se eu não revidar agora, eles vencem. Não posso permitir isso. O plano era simples, mas poderoso. Naquela noite, a equipe jurídica de Richard redigiu um pacote anônimo de documentos. Inconsistências financeiras, transferências inexplicáveis ligadas a Mark, até mesmo indícios de seu caso com Lisa. Grace forneceu os registros de RH que destacou o comportamento incomum de Mark antes da morte de Olivia. O pacote foi enviado discretamente a vários membros do conselho membros. Pela manhã, o telefone de Mark Tran não parava de vibrar. E-mails, ligações e aos diretores começaram a fazer perguntas. Ele estava sentado em seu escritório, com o maxilar cerrado enquanto Lisa andava furiosa atrás dele. Isso é ridículo, disparou Lisa. Acusações anônimas. É só alguém tentando nos arruinar. Mark esfregou as têmporas, suando batendo na testa, mas eles estão batendo muito perto da verdade. Se o conselho começar a cavar. Lisa agarrou seu ombro, forçando-o a olhar para ela e depois desligar. Distraí-los. Hospedar um gala. Anunciar um projeto, algo chamativo. Não podemos deixar que boatos destruam o que construímos. Mark assentiu fracamente, embora a inquietação o assentiu. No fundo, ele sentiu as paredes começando a se fechar. A travessidade. Olivia assistiu ao caos se desenrolar do escritório seguro de Richard. Grace rolou o telefone, satisfeita, sorriso no rosto. Eles estão em pânico. Os diretores já estão questionando-o. Os lábios de Olivia se curvaram um mais leve sorriso. Não era alegria. Era a justiça começando a tomar forma. Ótimo. Que ele sinta o medo que me causou. Isso é só o começo. Richard a estudou atentamente com admiração nos olhos. Você é mais forte do que imagina. Cada passo que você dá, você está retomando o controle. Olivia se virou para ele com a voz firme. Não se trata de controle. É sobre a verdade e não vou parar até que todos vejam. Enquanto isso, Mark despejou mais uma bebida em sua cobertura com a mão tremendo. Ele olhou para as luzes da cidade, assombrado por um medo crescente. Por quê? Parece que ela ainda está aqui? Ele murmurou. Lisa zombou. Olivia se foi. Você precisa parar de olhar por cima do ombro. Mas os olhos de Mark permaneceram fixos no horizonte, seu peito apertando com paranoia, porque em algum lugar lá no fundo ele sabia que Olivia não tinha terminado, e seu primeiro ataque foi apenas um aviso. O sol da manhã surgiu sobre o lago, pintando a propriedade de Richard Hale em tons de ouro. Olivia Guian estava diante do espelho em sua suíte privada, seu reflexo familiar e estranho. Semanas de recuperação restauraram suas forças, mas esta noite a marcaria verdadeiro renascimento. Grace Pham ajustou o vestido preto justo que cobria o corpo de Olivia.
O tecido abraçava seu corpo elegante e imponente. Nada como as frágeis camisolas de hospital ou os vestidos macios que ela usara antes. Isso era armadura. Tem certeza disso? Grace perguntou suavemente, recuando para admirá-la. Quando você entra no mundo mais uma vez, não há como se esconder, não há como voltar atrás. Os olhos de Olivia não hesitaram. Já estive escondida por tempo suficiente. Esta noite o mundo vê uma mulher que não pode ser apagada. Richard entrou carregando uma pequena caixa de veludo. Ele olhou para Olivia por um momento, seu olhar ilegível. Então abriu a caixa para revelar um par de brincos de diamante. Estes pertencem ao meu mãe, disse ele calmamente. Ela os usou na noite em que se afastou do homem que tentou destruí-la. Use-os esta noite como um lembrete, você carrega essa mesma força. A garganta de Olivia apertou ao aceitar o presente. Ela prendeu os brincos com as mãos firmes. Pela primeira vez desde o acidente, ela se sentiu inteira. Não porque tivesse esquecido sua dor, mas porque ela tinha a abraçou. Naquela noite, os três se reuniram no escritório de Richard para finalizar o plano. Uma festa de gala organizada por o Luminina Group estava a poucos dias de distância, orquestrado por Mark e Lisa para distrair o conselho de sua decadência credibilidade. Seria o palco deles, a demonstração de poder deles. Mas Olivia pretendiam transformar isso em sua ruína. Manteremos sua presença escondida até o momento perfeito, explicou Richard. Quando você entrar naquela sala, isso não vai apenas chocá-los. Vai destruir tudo o que Mark e Lisa construíram. Grace deu um sorriso irônico. Eles nunca vão perceber. Já consigo imaginar a cara do Mark. A voz de Olivia era calmo, mas resoluto. Não se trata apenas de vingança. Trata-se da verdade. Todos precisam ver quem ele realmente é. Mais tarde, naquela noite, Olivia estava sozinha na varanda com vista para o lago. O vento levantava seus cabelos, trazendo sussurros da vida que ela havia perdido. Ela fechou os olhos, colocando a mão sobre o coração. Meu criança, você foi tirada de mim. Mas eu juro que lutarei por nós dois. Sua memória será minha força. Lá dentro, Richard a observava em silêncio da porta. Sua admiração havia se aprofundado em algo mais. Embora ele não dissesse nada. Ele sabia que aquele momento era só dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mark experimentou seu smoking em frente ao espelho. Lisa se admirou em um vestido brilhante bebendo champanhe. Ela ronronou. As estrelas da noite. Mark forçou um sorriso, mas acenou com a cabeça inquieto ele. Ele não conseguia tirar a sombra de Olivia da cabeça. Murmurou baixinho. Por que parece que ela não foi embora? Lisa revirou os olhos, pressionando o copo na mão dele. Porque a culpa cria fantasmas, querido. Agora beba. Amanhã o palco é nosso. Mas Mark não tinha ideia de que o fantasma que ele temia, que estivesse se preparando para entrar em seu mundo vivo, mais forte e imparável. O grande salão de baile do Regency Hotel brilhava com lustres, lançando luz dourada sobre o piso de mármore. A música flutuou de uma orquestra ao vivo, e o ar fervilhava com conversas, risos e o tilintar de cristais óculos. A gala anual de caridade do Luminina Group sempre foi o destaque da temporada, mas este ano teve um propósito mais profundo. Para Mark Tran e Lisa Vo era o palco deles. Mark ajeitou o smoking com um sorriso largo, porém forçado. Cada aperto de mão, cada flash de uma câmera era um lembrete de que esta noite era seu momento de se consolidar como o enlutado viúvo que heroicamente assumiu a liderança. Ao seu lado, Lisa brilhou num vestido prateado cintilante, com um sorriso impecável. A mão sempre delicadamente pousada no braço dele. É isso aí, Lisa sussurrou com os olhos brilhando enquanto observava a multidão. O conselho, os investidores, a imprensa. Estão todos aqui. Depois desta noite ninguém mais vai questioná-lo. Mark assentiu, embora seu peito estivesse apertado. Ele ergueu o copo para o mar de convidados. Para Olivia, ele disse solenemente quando se aproximou. As palavras foram suavemente praticadas. Que seu legado viva para sempre através de Lumina. A multidão aplaudiu educadamente com uma mistura de simpatia e admiração. Por um momento, Mark sentiu quase invencível, mas em um canto silencioso do sal. Suspiros percorreram a galeria. Grace sentou-se perto de Olivia, sua presença firme e solidária enquanto o promotor apresentava evidências. A tela se iluminou com a filmagem granulada que Daniel havia recuperado. O júri se inclinou para frente quando Mark apareceu vídeo, agachado ao lado do carro de Olivia, mexendo no freio. A voz do promotor ecoou.
Senhoras e senhores, isso não é acidente. É intencional. O advogado de defesa de Mark se levantou. Objeção. A filmagem é inconclusivo, confuso, pouco confiável, mas o juiz permitiu. O júri assistiu em silêncio com expressões sombrias. Próximo vieram os registros financeiros, transferências das contas de Mark para as de Lisa, sob o pretexto de honorários de consultoria. Então o testemunho de Grace, que descreveu o funeral apressado e sem corpo, as inconsistências, as mentiras. Por fim, a própria Olivia prestou depoimento. Ela caminhou lenta, mas confiante, cada passo uma prova de sua sobrevivência. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela se sentava, com os olhos fixos em Mark. Senhora, e quando o promotor começou? Você pode contar ao tribunal o que aconteceu naquela noite? A voz de Olivia era firme, embora minhas mãos tremiam levemente. Eu estava dirigindo para a casa do meu pai. Pisei no freio e nada aconteceu. O carro fiquei fora de controle. Pensei que fosse morrer. Perdi meu bebê naquela noite. Sua voz falhou, mas ela se forçou a ela mesma. Mais tarde descobri que não foi um acidente. O homem em quem eu confiava, meu marido, tinha cortado os freios. Ele não apenas me trair, ele assassinou nosso filho. O júri se mexeu desconfortavelmente, alguns limpando lágrimas. Mark finalmente quebrou o silêncio gritando do seu assento. Ela está mentindo. Ela sempre foi melhor do que eu, sempre me fazendo sentir pequeno. O juiz bateu o martelo. Ordem. Mais uma explosão e você será removido. Lisa se levantou de repente com a voz trêmula. É verdade. Ele cortou os freios. Ele planejou tudo. Eu fui fraca. Eu concordei com ele, mas foi ele quem a queria fora. O tribunal explodiu. Mark investiu contra Lisa, a fúria contorcendo seu rosto, mas os oficiais de justiça o contiveram. Olivia sentou-se ereta, seus olhos fixos enquanto o caos se desenrolava. E naquele momento o júri soube que o veredito mudaria tudo. O tribunal estava silencioso, tenso e eletrizante. 12 jurados retornaram aos seus assentos com expressões graves, suas decisões seladas no peso de seu silêncio. Olivia Nguyen sentou-se na frente com as mãos firmemente cruzadas em seus colos. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia firme. Este era o momento pelo qual ela vinha lutando. Não apenas por ela mesma, mas pela criança que ela perdeu. Mark Tran sentou-se algemado ao lado de seu advogado. Seus ombros outrora orgulhosos caídos, seu rosto pálido de pavor. Liso se mexeu nervosamente, seus olhos disparando ao redor da sala como se procurassem uma fuga que não existia. Todos se levantem, ordenou o oficial de justiça. A juíza retornou, sentando-se com solene dignidade. O júri chegou a um veredicto? Ela perguntou. O presidente da Câmara se levantou, segurando um pedaço de papel. Sim, meritíssimo. O juiz assentiu. Por favor, leia. A sala inteira prendeu a respiração. Sobre a acusação de conspiração para cometer assassinato, o capataz leu com a voz firme. Nós declarar o réu Mark Tran culpado. Suspiros encheram a sala do tribunal. A cabeça de Mark estalou, com a mandíbula cerrada. Seu advogado colocou a mão em seu ombro, mas isso pouco fez para parar o tremor-raiva em seu corpo. O capataz continuou. Na acusação de tentativa de homicídio de Olivia e Gwyn, encontramos o réu Mark Tran culpado. Olivia fechou os olhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era alegria, mas era justiça. O capataz virou a página. Quanto à acusação de cúmplice em tentativa de homicídio, consideramos a ré Lisa Vo culpada. Lisa ofegou, o rosto ficando pálido. Não, eu cooperei. Eu disse a verdade. Ela gritou desesperadamente. O juiz bateu a ordem de martelo no tribunal. Mark finalmente cedeu, batendo as mãos contra a mesa, a voz rouca de fúria. Você não entende. Ela me fez sentir inútil. Ela tinha tudo e eu não tinha nada. O que eu deveria fazer? Olivia se levantou lentamente, sua voz calma, mas cortando a loucura dele. Você deveria ser meu parceiro. Você deveria proteger sua família. Em vez disso, você o destruiu. Os olhos de Mark encontraram os dela, cheios de arrependimento, tarde demais para importar. Seus ombros cederam quando os oficiais de justiça o colocaram de pé, com as algemas tilintando. Lisa chorou abertamente, implorando por misericórdia, mas os policiais a arrastaram para longe ao lado dele. O juiz falou com firmeza. Mark Tran, você está condenado à prisão perpétua na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Lisa Vo, você está condenada a 25 anos pelo seu papel neste crime. O tribunal foi adiado. O martelo golpeou, selando o destino deles.
Do lado de fora do tribunal, as câmeras disparavam intensamente enquanto Olivia saía para a luz do sol. Grace estava ao seu lado e Richard Hale pairava protetoramente por perto. Repórteres gritavam perguntas, mas Olivia parou apenas uma vez com a voz firme. Atravessando o caos, sobrevivi à traição, à perda e à dor. Mas não estou quebrada. Estou aqui por meu filho, cuja memória me dá força. E estou aqui por todas as mulheres que foram silenciadas ou traídas. Não somos fracas. Nós nos levantamos. A multidão caiu em um silêncio estranho. Richard colocou uma mão gentilmente em suas costas, sua voz baixa, mas cheia de prometo. Este é o seu novo começo, Olivia. Uma vida que ninguém pode tirar de você. Ela olhou para ele, seus olhos suavizando e, pela primeira vez em meses, ela se permitiu sorrir. E enquanto Mark era levado acorrentado, Olivia Leon caminhava em direção ao seu futuro, livre, intacta e mais forte do que nunca. Então, a história finalmente chegou ao fim. Meus queridos amigos, vocês ainda estão aqui comigo agora? Se estiverem, significa algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma especial. A vida é cheia de traição, perda e dor, mas também resiliência, justiça e cura. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A jornada de Olivia nos lembra dessa verdade. Nem sempre podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como nos levantamos diante disso. Se a força dela inspirou você, deixe que seja um lembrete para suas próprias batalhas de que não importa a escuridão, você ainda pode encontrar a luz. Se você sentiu algo esta noite, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar de esperança e inscreva-se para que podemos continuar caminhando juntos por essas histórias poderosas.